ele toma os venenos, né? Então, assim, é complicado, cara. E o Thiago passava por isso também. O Thiago nunca foi campeão de nenhum evento do PANO na IBJJF. Eu também não. Bom dia, Steph Mamas. porque no Nogi é menos gente. Bom dia, vamos começar agora a nossa live 4. Nossa live 4 de aquecimento da Semana da Madrasta Protagonista, que vai acontecer nos dias 25 a 31 de maio. Nós estamos aí há 6 dias. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Procurei um lugar aqui, tentei encontrar um cantinho aqui. Bom dia, Jenny. Estão me ouvindo bem, né? Então, olha só. Essa é a nossa live 4 da Semana da Madrasta Protagonista, que vai acontecer daqui a 6 dias, de 25 a 31 de maio. E vai ser uma semana inteira de aulas ao vivo e gratuitas. Então nós vamos falar sobre casamento, sobre madrastidade, nós vamos falar sobre as famílias reconstituídas, né? Que são essas famílias que nós formamos quando nós nos relacionamos com um homem que já tem filho de relacionamento anterior. E se você também tem filho de relacionamento anterior e o seu marido não tem, também continua sendo família reconstituída. Nós vamos falar sobre pertencimento, sobre culpa, sobre consciência sistêmica, sobre fortalecimento emocional. Então, a Semana da Madrasta Protagonista, ela vai ser uma semana inteira de aulas. E aí no dia 1º de junho, que é na segunda-feira seguinte, nós vamos abrir as vagas para a comunidade Novas Madrastas, que lá na comunidade Novas Madrastas é o espaço onde nós aprofundamos tudo isso de forma prática, de forma estruturada e com suporte, né? Então é lá onde vocês vão encontrar mulheres que estão passando pelos mesmos desafios que vocês e que têm em mente os mesmos desejos e valores, né? Quer ter um relacionamento leve e feliz, quer viver mais harmonia familiar, quer parar de se sentir culpada, quer parar de se sentir chateada, ressentida, de se sentir mal dentro desse relacionamento. Bom dia, Rafa! Então, olha só, meninas, hoje, né, nós vamos falar, hoje o tema da nossa live aí é uma das dores mais profundas da madrastidade, né, que é uma das coisas que vocês sempre falam pra mim, que é o quê? Que ama? Eu me sinto em segundo plano no meu próprio relacionamento. Eu me sinto em segundo lugar, em terceiro lugar. Quantas de vocês se sentem assim também? E em algum momento vivenciaram algum tipo de sentimento em relação a isso, tá? Então, a frase "eu nunca sou prioridade" é uma das frases que eu acho que eu já... Acho que 99% dos meus atendimentos eu ouvi madrastas falarem isso, tá? Que não são prioridade, é um sentimento que elas têm, né? Uma sensação. Bom dia, Daiane. Então, talvez você tenha pensado, né, dentro dessa situação, o filho do meu marido vem primeiro, a ex é que decide tudo, eu me sinto como se ela estivesse interferindo na minha vida, eu preciso esperar o calendário dela, a disponibilidade dela lá para poder marcar as minhas férias. Quantos de nós já não vivenciamos situações assim? Diga aí para mim. Então você tem aquela sensação que seu relacionamento nunca tem espaço, que você está em segundo plano. E eu quero começar essa live falando uma coisa muito, muito, muito importante para vocês, que é o quê? Muitas vezes isso não acontece porque o seu parceiro, o seu fofo, ele não te ama, ou ama você menos, ou você não é importante o suficiente, tá? E muitas mulheres tem essa sensação, né, de não serem tão importantes, de não serem suficientes, e isso vai ressentindo a pessoa, tá? Então isso acontece, Steph Mamas, porque as famílias reconstituídas, elas têm múltiplos vínculos emocionais tentando coexistir ao mesmo tempo, tá? Então uma primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que família nuclear é diferente de família reconstituída, tá? Muitas vezes você nem sabe que a sua estrutura familiar se chama família reconstituída. O que é uma família reconstituída? É quando
você se relaciona com um homem que tem filhos, tá? Então a família reconstituída é a família que foi criada a partir de um ou dois parceiros que trazem filhos de um relacionamento anterior. Então, se você tem filho de relacionamento anterior, ou o seu parceiro tem filho de relacionamento anterior, ou vocês dois têm filhos de relacionamento anterior, vocês estão vivenciando uma família reconstituída. Esses dias eu coloquei um post lá no feed comentando lá o término da Virgínia, e várias pessoas colocaram assim, mas ela nem é madrasta. Mas o fato da pessoa não ser madrasta não significa necessariamente que a família dela não é reconstituída. Ela não é madrasta, mas a família dela é igual à sua. É uma família reconstituída por quê? Porque ela tem filhos de um relacionamento anterior e ela está se relacionando com um homem que não é pai dos filhos dela. Então isso se chama família reconstituída. E esse tipo de estrutura familiar é completamente diferente da família nuclear, tal família margarina que a gente fala, né? E a dinâmica completamente diferente. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai ficar o tempo todo se achando menor, se achando menos importante, se achando insuficiente, tá? Então existe uma diferença fundamental, que na família tradicional, na família nuclear, o casal, ele nasce primeiro. Essa é a grande diferença. Então, na família nuclear, o casal, ele nasce primeiro. E depois vem a parentalidade. Já nas famílias reconstituídas, não. Vocês já pararam para observar isso? Se você é mãe, a sua maternidade é anterior à sua conjugalidade. Isso aí a gente está falando de uma linha de tempo, tá? Tá, Step Mamas? Eu não estou falando aqui que vem antes porque você é mãe e você prioriza seu filho. Não. Eu estou falando no sentido de linha do tempo. O que aconteceu primeiro? O que veio antes, tá? Então, na família reconstituída, a parentalidade, ela é anterior a essa nova conjugalidade que está nascendo a partir da união do casal, tá? E na família reconstituída, o sistema, ele já nasce junto. Então, é o casal, é a parentalidade, é tudo misturado, tentando coexistir ao mesmo tempo. E quando a madrasta chega, por isso que ela sente aquele impacto, né? Sente aquele impacto, aquela situação de, meu Deus, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui nessa casa, nessa dinâmica. E muitas vezes ela não entende o que é, e ela não sabe o que, e ela só sabe que ela está sentindo uma série de sentimentos, de sensações, mas ela não consegue identificar exatamente o que é, tá? Então, quando a madrasta chega, já tinha uma história, tá? Já existe uma história. Isso funciona, Step Mamas, para madrastas e para padrastos também, tá? Eu estou falando aqui madrastas porque eu falo para as madrastas, mas os padrastos também sentem da mesma forma, tá? Até nós falamos na última live que a única diferença lá de madrasta e padrasto, em termos de sentimentos dentro dessa estrutura, é muito relacionada a expectativas de papéis sociais. Não espera-se do padrasto que ele tenha cuidados, né, cuidados com a criança. Espera dele outra coisa, né? Espera dele o quê? Prover, que é o que se espera de um homem. Mas da madrasta, não. Como a madrasta é mulher, está muito relacionado às expectativas de papéis sociais, a questões de gênero, tá? Então, da mulher espera-se isso. Mas em termos de sentimento, de experiência dentro dessa estrutura, homens e mulheres sentem desafios semelhantes, desconfortos semelhantes, tá bom? Então, quando a madrasta chega, já tem uma história, já tem um vínculo de pai e filho, já existiam lealdades, culpas, medos, né? A pessoa já vem do lado de lá com uma bagagem muito grande, então já existiam dores anteriores. Então, a madrasta, ela não chega no espaço vazio, essa é a sensação. E assim, esse muitas vezes é uma expectativa que muitas mulheres, quando estão se relacionando, estão namorando, elas têm aquela expectativa de que vão começar a construir uma relação do zero, né? A gente tem esse sentimento, tá? Mas a madrasta, ela não entra nesse espaço vazio, ela entra em um sistema emocional que já está funcionando, tá?
A Elisa diz assim: meu esposo tem 2 filhos, um rapaz de 20, uma menina de 17, meu marido não tem pulso para eles. São preguiçosos, nem um copo lavam, ele faz tudo. E às vezes e ele faz tudo por eles. Bom, melhor que ele faça, né, Elisa, do que você. É aquele negócio, né? Eu costumo fazer o seguinte: a gente não tem como interferir na educação do outro, na paternidade, na maternidade do outro, né? Então, é aquele combinado. Se você não consegue educar seu filho, então você faz pelo seu filho o que ele deveria estar fazendo aqui dentro da casa, né? Porque aí é a questão da coletividade, né? Do respeito aos espaços. E aí é aquele negócio: mas Fiamma, vamos deixar... E a criança vai virar, o adolescente, o que vai virar? E, gente, isso daí são coisas que muitas vezes a gente não tem braços para resolver, né? E é uma questão que quem vai ter que arcar com as consequências dessa omissão de educação, de repreensão, são os pais, infelizmente, né? Então tem coisas que não tem como. Então a Elisa sente que não é priorizada. Talvez, Elisa, não é que você não seja priorizada, tá? Muitas vezes é que o seu marido, ele não consegue mesmo. Ele tem uma personalidade, ele tem crenças relacionadas à paternidade, né? Toda a história dele, todo o repertório emocional e experiencial dele fazem com que ele se comporte da forma como ele se comporta. Então, muitas vezes, ele não sabe agir da forma como você gostaria que ele agisse, tá? Ele até pode tentar. Olha, acredite, viu, Elisa, que seu marido está fazendo aí o melhor que ele pode com os recursos que ele tem. Certamente, se ele conseguisse fazer uma coisa melhor, ele faria, eu não tenho dúvida, tá? Ele tá fazendo o melhor que ele pode, tá? E aí, o que acontece? Dentro da família reconstituída, de uma estrutura familiar como essa, Step Mamas, nós temos os subsistemas, tá? Então, na terapia sistêmica, nós entendemos que toda família, ela possui diferentes subsistemas emocionais. Então, dentro dessa estrutura, existe o subsistema conjugal, que é você e o seu fofo. Existe o subsistema biológico, que é o seu fofo com o filho. Se existirem filhos comuns do casal, vai existir um novo subsistema. Então, inicialmente, a família ela está dividida em subsistemas. E essa organização, essa harmonização de todos esses subsistemas vai se desenvolvendo em estágios, tá? São 7 estágios de desenvolvimento desse tipo de estrutura familiar. E isso daí acontece em média entre 4 a 7 anos, tá bom? 4 a 7 anos. Aí é o momento que vocês caem para trás, caem dura da cadeira, né? Tá? Então, por exemplo, dentro dessa situação, olha como é que é complexo. O homem tenta muitas vezes ser pai, ser um bom pai. Ele tenta ser um bom parceiro, ele tenta evitar conflito com a ex, né? Não perder o vínculo com os filhos, reduzir culpa do divórcio. Tem uma série de questões acontecendo ao mesmo tempo, né? Proteger emocionalmente a criança e também investir nesse novo relacionamento que ele escolheu de forma consciente, tá? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muitos homens que depois que passam pelo divórcio, eles não querem mais saber de casar novamente. Não querem mais saber de casar, tem trauma de ter filhos, né? Os homens, eles traumatizam mais facilmente do que as mulheres, viu? Mulher, eu costumo falar que mulher é aquela fênix, né? Ela vai lá no buraco, no fundo do poço e rapidamente ela resolve as questões, as demandas, e quando você vê, ela já está no novo relacionamento de novo. Mas por quê? Porque a mulher, ela se comunica mais, a mulher faz mais terapia, faz mais curso, busca mais leitura, tem a facilidade, a liberdade de conversar, de trocar ideia com outras mulheres. Então, assim, dentro do que se espera de uma mulher na sociedade, isso tudo é permitido para a mulher, e por isso a mulher se desenvolve mais. O homem não. Então, se você é casado com um homem que já foi casado, você pode ter certeza de uma coisa, Step Mama: esse homem valoriza muito, 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 muito o casamento, o relacionamento e a família, tá? É isso, a única coisa que vai fazer um homem
casar entrar nesse relacionamento pela segunda vez é exatamente isso, é valorizar a família. Ele valoriza tanto o relacionamento que ele não aceita ficar num relacionamento ruim. E aí ele termina aquele relacionamento, apesar de ter filhos nele, porque ele aposta muito nessa segunda relação. Ele quer viver um relacionamento leve e feliz. E acreditem, porque vocês acham que não, que ele também entra nessa relação cheio de expectativas. E ele também se frustra, e ele também sente que as coisas não estão do jeito que ele estava imaginando. E ele também sofre, tá? Os homens também sofrem bastante nessa situação, tá bom? Então, olha só. Para você que sente que nunca é prioridade, tá? Você tem que começar a olhar esse sistema, né, essa sua estrutura familiar de uma forma sistêmica. Então, ver que existe você com as suas dores, com as suas expectativas, com as suas fantasias, o seu fofo também, com as dores dele, com as expectativas e fantasias dele, e a criança, o enteado também, lá dentro, com dores e com expectativas, tá? Então, tá todo mundo aí vivendo essas situações. A Ana Leite fala assim: bom dia, eu sou mãe de 5 filhos. Meus filhos são casados, meu esposo atual tem um filho de 15 anos que veio morar com a gente. Depois que esse adolescente veio morar comigo, tem feito da nossa casa um campo de guerra. Eu não aguento mais. Quanto tempo de relacionamento, Ana? A Bibi fala: eu tenho 3 enteados, 2 mães diferentes. Essas queixas são muito comuns, tá? Step mamas, muito comuns. Embora assim, a gente pense assim: meu Deus, a minha casa tá um caos, o meu casamento tá um caos, não tem jeito, não tem solução. Eu não sei se isso tranquiliza vocês ou desespera, mas olha só, são dinâmicas comuns. Esse caos, essa leitura de caos que vocês fazem aí no início dos estágios de desenvolvimento das famílias reconstituídas é extremamente comum e esperado, tá? Eu posso, sem saber a história da tua família, relatar ponto por ponto como você se sente, o que o enteado está acontecendo e o que está acontecendo na cabeça do seu marido, tá bom? 6 anos de relacionamento e ele tem 2 anos que mora, ou seja, tem 2 anos que o enteado está aí dentro, então extremamente comum. Entrou um terceiro membro no sistema e esse sistema precisa se reorganizar novamente. Antes estavam só vocês 2, certo? Porque seus filhos já são casados, né? Então, pronto. A Veriane fala assim: parece até receita de bolo, são situações bem comuns. Verdade, Veriane, você está percebendo, né? A Veriane está em todas as lives. Obrigado pela presença, querida. E, de fato, Veriane, você está observando, né? E só muda o endereço, só muda o estado, só muda o nome das pessoas, mas é tudo igual. A Lisa fala: eu tenho uma filha de 25 anos de outro casamento, mas é uma bênção e hoje é casada. E nesse relacionamento eu me frustro. Mas Elisa, calma. Já fez a sua inscrição na Semana da Madrasta Protagonista? Façam a inscrição de vocês na Semana da Madrasta Protagonista. Essas lives de aquecimento eu trago assim, pontos, tá? Assuntos que vocês votam, que vocês escolhem, mas vem tudo solto. Na Semana da Madrasta Protagonista, eu vou falar sobre esses temas delicados e que vão ajudar demais vocês de uma forma estruturada. Então vocês não podem perder isso. É uma semana de conteúdo gratuito, online, tá? Nossos encontros vão ser 8 horas da noite, você já chegou em casa, né? Deu tempo de jantar e participar. Tá? Façam a inscrição de vocês, comenta a semana aqui que vocês recebem o link ou façam a inscrição através do link da bio, tá bom? Que lá tem. Então, olha só, dentro desse contexto, a madrasta é natural que ela consiga se sentir, é natural que ela se sinta excluída, claro, porque, veja só, tudo isso que eu falei para você está acontecendo num contexto onde você não entende nada sobre isso. Num contexto onde você está fazendo análise do seu relacionamento e da sua família a partir de tudo que você conhece sobre relacionamento e sobre casamento, que é o quê? As referências que você tem da sociedade relacionadas à família nuclear.
Então você faz uma análise baseado no conhecimento que você tem, no repertório que você tem da família nuclear. E a gente sabe que a família nuclear é totalmente diferente da família reconstituída. Então é natural que você sinta toda essa pressão, que você se sinta excluída. E aí, nesse momento, vai começar um sofrimento muito silencioso. Porque você não está sofrendo aí pelo comportamento da criança em si, né? Você sofre pela sensação de que não existe espaço emocional para esse casal dentro do relacionamento. Aos seus olhos, parece que tudo funciona em relação à criança. Parece que a criança é que regula tudo, regula o humor, regula os programas, sim ou não? A gente tem essa percepção, né? Então as viagens giram em torno da criança, as decisões vão girar ali em torno da ex, o humor da casa gira em torno da presença ou da ausência do enteado. Tem stepmamas que falam assim: Fiamma, me dá uma tristeza tão profunda que quando meu enteado não tá, o meu marido fica, parece assim, aqueles homens largados por mulher, deitado no sofá e fala que sente saudade, parece que eu não sou o suficiente. Esse tipo de comportamento do fofo pode acontecer nos estágios iniciais, até ele também estar ali reorganizando todo o emocional dele, e depois isso muda completamente, né? Eu passei por isso também. O meu fofo também era muito apegado às meninas, então quando elas não estavam em casa, ele ficava naquela angústia, aquele sofrimento, né? Que é como se ele... É o momento que eles aí estão tentando equilibrar, né? A conjugalidade com a parentalidade à distância. É porque o homem, quando ele está casado, ele tem um convívio diário com o filho. Então a autoconfiança dele em relação à paternidade é muito maior, porque ele todos os dias convive. Quando ele separa, essa autoestima da paternidade deles vai lá para baixo. Por quê? Porque eles não têm convívio diário, porque eles percebem que a mãe agora exerce maior influência e eles se sentem inseguros e refém dessa mãe. Eles sentem como se o vínculo deles com o filho dependesse da mãe. E que a mãe tem poder, a qualquer tempo ou a qualquer hora, de interferir nesse vínculo. E vamos combinar, meninas, eles não estão errados, sim ou não? Olha, eu atendo muitas famílias e muitos casais e posso afirmar para vocês que se uma mulher realmente quiser interferir no vínculo do pai e do filho, ela consegue, tá? Então, esse medo deles não é um medo aleatório, tá? Não é um medo aleatório. Existem muitas mulheres que realmente conseguem interferir nesse vínculo pai e filho. Por isso que eles se sentem tão inseguros, e por isso que muitas vezes, né, eles têm comportamento, como vocês chamam aí, banana, faz tudo que eles querem. Qual é o objetivo? Qual é a intenção que tem por trás disso? Preservar o vínculo pai e filho, tá? A Bibi fala assim: a gente acha que está numa situação difícil até eu ver alguém que tem a situação mais complicada ainda. Verdade, Bibi. Lá na comunidade Novas Madraças, as meninas falam muito isso, né? E uma das coisas que traz alívio, assim, né? E de ver, né? Que muitas vezes você acha que tua vida é um caos, é um inferno. E aí quando você vê lá que tem mulheres passando por situações piores, você fica até grata pela dinâmica que existe dentro da sua casa. É bem interessante isso. Por isso que é muito bacana a gente ter, como eu falo pra vocês, uma best friend madrasta, uma melhor amiga madrasta. Por quê? Porque você consegue fazer trocas, né? E você consegue aliviar, né? Tem um alívio, tem uma referência. Mas aí você tem que escolher bem a sua amiga. Já falei isso pra vocês. É uma amiga que queira crescer com você. Não é aquela amiga pra ficar reclamando e te puxando pra baixo. É uma amiga pra puxar pra cima, tá? E lá na nossa comunidade é assim. Quando uma cai, a outra levanta. Aí a outra cai, a outra levanta. Tem que ser assim, tá? Porque o objetivo é o quê? O objetivo são mulheres ali todas, né? Que têm uma visão positiva acerca do futuro. Querem construir uma família, se veem com o marido, né, 10, 20 anos na frente, então elas têm um objetivo, né, uma direção, que é ter um relacionamento leve e feliz ao lado desse homem, que elas valorizam, que elas acham que é um homem importante, que vale a pena, e é por isso que elas estão ali, tá bom? Então, se unam com mulheres que tenham os mesmos valores que você, tá bom? Porque senão isso vale pra tudo na vida, né? Quando a gente tem filho,
A gente tá sempre de olho, né, nos amigos do filho. Eu sempre ficava de olho nos amigos do meu filho, né? Ah, fulano, né? Fulano não é boa companhia. Fulano, o que é isso? O que é a boa companhia, uma má companhia? São pessoas, né? Não é que a pessoa é melhor ou pior, mas são pessoas que têm valores semelhantes aos nossos, tá bom? E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. A Rê fala aqui, minha enteada é muito teimosa, não me respeita e não me obedece. Quando meu marido chega do trabalho, ele fica bravo comigo porque ela não cumpriu as obrigações dela. Fala que eu tenho que resolver isso. Não, você não tem que resolver, Rê. Quem tem que resolver é ele. O que você pode fazer é ser a guardiã das regras dele. Quando o Roberto saía, ele falava, olha, Maria, você tem que jantar quando chegar, você tem que isso e aquilo. Aí eu lembro que eu buscava a Maria na escola, ia com ela para casa, falava, Pepe, seu pai falou para você comer isso, isso e isso. Ela dizia, ai, Fifi, eu não quero não. Falei, então tá, depois você vai resolver com seu pai então, tá? Aí ela, tá bom. Pepe, seu pai falou que você tem que fazer o dever de casa. Ah, não, Fifi, eu não quero fazer não. Olha, seu pai falou, filha. Não, não quero não, então tá bom. E quando o Roberto chegava, ó, eu não quis, comeu isso, isso, isso e fez. Então, né, sou a guardiã. Mas não vou pro embate, não. Vem cá, você tem que fazer, não. Esse papel eu nunca fiz. Por quê? Porque esse meu filho, que é meu filho, né? Muitas vezes, quando eu estava exercendo esse papel, eu dizia que ia fugir de casa, que me odiava, que não gostava de mim, só voltava porque quando é mãe não tem opção, né? Só existe uma mãe, então ele tem que voltar. Agora você imagina enteado, né? O enteado, ele tem essa opção, né? De cortar o vínculo com você. Se ele te achar chata demais, ele pode cortar. Porque ele tem a mãe dele, que já é chata. Então, não vai fazer diferença nenhuma, entende? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E assim, eu sei que tem mulheres que cuidam do enteado, que criam o enteado, né? E essas mulheres não tem problema nenhum porque elas têm vínculo com o enteado. Então é tudo o que é combinado, né? O combinado com o seu marido, como é que vai ser, quem vai ditar as regras, quem vai... Se dentro da dinâmica de vocês, tá? Você é a pessoa que vai fazer isso? Ok. Né? Então seu marido ele só tem que te dar esse suporte, tá? Mas... dentro aqui de casa, e assim, tô dando exemplo da minha casa, não porque é o exemplo para vocês seguirem, tá? Tô falando aqui como amiga de vocês, não como psicóloga agora. Esse foi o combinado que nós fizemos, tá? Foi o que ficou bom para mim e para ele. Mas cada uma é que vai dentro da realidade da família de vocês, dentro da necessidade da família de vocês, estabelecer o que for melhor para vocês, tá bom? A Elisa falou, sim, sem dúvidas, Elisa, quando o pai se impõe, tudo fica mais fácil. Sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, Step Mamas, antes da gente finalizar aqui, só para falar que ninguém ensina a gente, tá? A entrar nesse relacionamento aí e saber como se comportar. Ninguém ensina, né, o seu fofo. Ninguém ensinou ele a ser pai. Sem abandonar o casal, ele está aprendendo isso, né? Eu estou pedindo aqui em nome dele um pouco de misericórdia e compaixão com esse homem que não estuda nada, que não segue um Instagram, não tem nenhum Instagram falando sobre isso para ele. Ele não fez um curso provavelmente, não faz terapia, a maioria dos homens não fazem, né? Ele está aprendendo aí na tentativa e erro, tá? Então, pedindo um pouco de misericórdia para esse homem e de compaixão para esse homem que não sabe de nada e que muitas vezes vai aprender com você. Você que vai estar passando essas informações para ele, tá? Então, como equilibrar a conjugalidade com parentalidade, como fortalecer o relacionamento sem sentir culpa. Então, ele não sabe de nada disso. Então, muitas de vocês não estão, né? Muitas vezes esse homem ele não está escolhendo entre você e os filhos. Ele está aí nessa dinâmica, né? Aprendendo, tá? E ele está tentando sobreviver emocionalmente também. Não pense que está sendo fácil para ele, tá, Step Mamas? E é exatamente por isso que informação muda tudo, tá bom? Então, quando você entende como funcionam os subsistemas, como você entende como cada membro do sistema se sente, você começa a olhar para isso com mais consciência, fazer interpretações mais realistas, né? Sair daquele discurso de falta de amor, de falta de priorização.
A Elisa falou assim, acho que meu enteado queria isso mesmo, me separar do pai, mas não conseguiu. Não sei, né? Não tem como a gente afirmar isso, né, Elisa? Mas uma coisa que eu sei que a maior parte dos filhos em famílias reconstituídas eventualmente pode sentir é o desejo de ter pai e mãe juntos, né? É um desejo genuíno, né? Então, assim, tô à beira aí dos meus 50 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 9. Eu, se pudesse escolher ter os dois juntos, eu queria. Eu tenho 50 anos, eu queria. Entendeu? Então, assim, mas isso não significa que eles não possam ter um bom relacionamento com o madrasto e padrasto. Isso daí é um desejo genuíno, aquela coisa que está lá dentro do coração da pessoa. Só isso. Entendeu? É isso. São coisas que a gente muitas vezes deseja, mas que não interferem em nada no nosso relacionamento. Então, o relacionamento dele com você, né, não tem a ver com isso, tá? Tem a ver com essas questões que eu estou trazendo aqui, com a dificuldade de organização desse sistema dentro dessa estrutura, tá? E é exatamente isso, Step Mamas, que nós vamos aprofundar na Semana da Madraça Protagonista, tá? Então, hoje faltam 6 dias, né? Eu tô aqui, eu vim para Guarajuba com o Roberto, tá aqui na minha frente, esperando pra gente ir pra praia agora, porque ele falou que a maré tá baixa e nós vamos andar lá pros Recifes, eu vou mostrar pra vocês. Então faltam 6 dias para a Semana da Madraça Protagonista. Eu vim aqui me reenergizar, porque eu quero entregar tudo para vocês nessa Semana da Madraça Protagonista, tá? E eu espero muito ver cada uma de vocês lá. Façam a inscrição de vocês e todos os dias nós teremos live ao longo dessa semana. Eu tô vendo se a gente faz um pouquinho mais cedo, tá? Que eu acho que fica melhor fazer lá por umas 9 horas, tá? Esse horário ficou muito assim quebrado. Mas eu vou avisando vocês nos stories, tá bom? Um beijo e nos falamos mais tarde.